Pregação da palavra, eu vou chamar aqui nosso amigo pastor Eliezer, da Igreja Batista lá de Álvaro de Carvalho, onde foi a nossa última viagem missionária, né? Ele já vai vir, vai apresentar também todo mundo aí, Paula, Ana, as pessoas que estão aí com ele. Deus te abençoe, pastor. Funcionando já? Eita, coisa benção. Boa noite, irmãos. Domingão, frio bom, gostoso, né? Bom, a grande maioria já nos conhece, né? Eu sou o pastor Eliezer, Álvaro de Carvalho. Aqui é a minha segunda casa. Sempre quando estou aqui, eu me sinto muito bem à vontade. É como quando a gente está na nossa casa e aí no domingo a gente vai lá na casa da mamãe jantar, vai na casa da mamãe almoçar. É a mesma coisa quando eu estou aqui. Fico bem à vontade, bem tranquilo mesmo, porque eu gosto muito desta igreja. É uma igreja que sempre nos amou, uma igreja que sempre nos apoiou. Ali está o Davi. Fica de pé aí, Davi. Esse rapaz bonito. Isso aí, olha, se tem uma coisa que eu fiz bem nesta vida, foi esse garoto aí. Está ali, digníssima primeira-dama, Paula, em Álvaro de Carvalho, na igreja primeira-dama, né? Cristiane, lá da igreja também, e a Letícia, filha dela. Brincadeira, só para dar aquele clima, tá? Irmãos, não assusta, tá? Esse aqui é a terra que eu vou usar aqui na minha mensagem. Vou ilustrar aqui uma parte. Então, isso aqui é terra, não é café. Terra de primeira, terra boa. Essa terra é lá de Gênesis. Quando Deus cria o homem. É essa terra aqui, ó. Vamos deixar ela bem bonitinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui meu cronômetro para mim não demorar, porque eu gosto de não demorar. E aí eu demoro e falo, mas você não ia demorar? E demorou. Brincadeira. Então, vamos lá. Nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre quando Jesus abre os olhos. Quando Jesus, ele traz a nós a visão. Ele abre os nossos olhos. Nosso Deus, que nós acabamos de louvar, Ele é um Deus poderoso. É um Deus que pode fazer muito mais do que imaginamos, muito mais. Ele é um Deus de milagres físicos, né? Às vezes nós precisamos de alguns milagres físicos, algumas coisas na nossa vida real, nossos problemas. E também nós precisamos de cura espiritual. Aquilo que o homem não pode tocar, aquilo que o homem não pode relar, que é o espiritual. E esse é o nosso Deus, tá? Então, abre a sua Bíblia e eu vou, para ilustrar a nossa mensagem, eu quero falar sobre um homem que era cego. Um homem que era cego de nascença, desde a sua existência. João capítulo 9, desde a sua existência, desde quando estava lá na barriguinha da sua mãe, desde quando nasceu, tá? Eu quero trazer uma analogia, eu quero trazer uma reflexão para a igreja. Para mim, essa história, ela trouxe para mim um grande ensinamento de um Jesus criador, de um Jesus restaurador e de um Jesus que é a luz do mundo. Então, antes, nos capítulos anteriores, do capítulo 9, nós vemos Jesus ali no início do seu ministério. Nós vemos Jesus ali fazendo alguns milagres, começando ali os seus ministérios. E muitas pessoas questionando quem era esse homem. É um sacerdote? É um profeta? É
É um mentiroso? É um enganador? Quem é esse homem? E Jesus, tentando mostrar de várias formas para as pessoas que ele era muito mais do que um profeta, que ele era muito mais do que um sacerdote, que ele era o próprio Deus. E na história deste homem cego, nós vemos um Deus se revelando através de Jesus. Nós vemos Jesus se revelando ser o próprio Criador. Essa história não está aqui apenas para uma ilustração. Essa história, ela traz grandes segredos para nossas vidas. Ela traz grandes mistérios para a nossa vida. Porque Jesus se revela aqui o próprio Deus. Quero fazer uma ilustração rápido para a gente entender. Hoje não tem muita criança aqui, né? Tem alguma criança que não tem vergonha de vir aqui? Você vem? Você é pequenininha, você vem? Ela fez assim, ó. Vem aqui, garotinho, vem aqui. Vem aqui você, vem cá. Pode vir, pode. Pode vir você também. Vem você também, vem aqui. Isso. Pode vir, não tem problema. Vem todo mundo. Vem cá. Ó. Você vai ser o Adão, tá bom? E você vai ser o cego. O cego. Como que o cego anda? Isso. E assim, havia um cego que andava, ficava ali, desde criancinha, ele era cego. Então fica cego aí, fica cego. Isso na época de Jesus. Vamos voltar ao tempo. Deita no chão. Você vai deitar? Deita assim, ó. Aqui, ó. Não vai deitar. Então vamos lá. Eu vou ressimular, tá? Deus foi lá, criou a natureza e continua cego. Deus criou a natureza, criou os animais, criou todas as coisas. E chegou o dia de criar o homem. Então Deus foi lá, do pó da terra, fez um barro e foi criando o homem. Você sabia que o Adão foi o homem mais bonito do mundo? E você está representando o homem mais bonito do mundo. Tá? E Deus fez Adão, do pó da terra. Salva de palmas para Adão. Vai, Adão, vai devagarzinho, desce. Isso, cuidado. Voltando para a nossa história do cego, o cego continua cego. E aqui, na nossa história, tinha um homem que desde criancinha, desde quando nasceu, era cego. E ele ficava andando por ali, esperando um milagre, esperando a vida dele mudar, esperando a história dele mudar. E então Jesus aparece para esse homem, está no mesmo local que esse homem. E Jesus vai lá, do pó da terra, pega esse pó, cuspe, faz um barro ali também, como da criação, coloca no olho dele e fala assim: vai ali naquele tanque e lava os teus olhos. Vai, você é cego, continua cego. Aí ele vem, lava os olhos, agora fica todo feliz, vai tudo dar risada pro povo. Então, há um milagre. Obrigado. João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele quem me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra
e com a saliva fez um lodo e untou com o lado dos olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Irmãos, aqui está uma história que parece algo simples, parece algo que não tem tanta importância. Parece que ao Jesus simplesmente fazer ali um barro e colocar no olho desse cego, parece que é algo sem sentido. Parece que é algo sem importância. Mas nesse ato, quando Jesus faz isso, ele está mostrando para todas as pessoas que está ali na volta dele algo extremamente importante. Se voltar nos capítulos anteriores, as pessoas queriam apedrejar Jesus. As pessoas queriam matar Jesus. Por quê? Porque ele dizia que era o próprio Deus. Porque ele dizia que era o Criador. Ao pegar esse barro, ao colocar nos olhos do cego, ele volta na onde? Ele volta lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: e Deus formou o homem do pó da terra. Deus volta à criação, mostrando para aquelas pessoas que ele era o próprio Deus, que formou o homem, que da maneira que ele formou o homem, agora ele estava recriando, formando novamente a visão para aquele cego, dando vida para aquele cego. Adão não tinha vida, e Deus deu vida para Adão. O cego não tinha vida. O cego, quando você vai para a história, quando você vai para a época, uma pessoa que nascesse com qualquer deficiência era uma maldição. Quando os discípulos perguntam: quem pecou? Ele ou os pais? Jesus responde: nem ele e nem os pais. Isso é para manifestar a obra de Deus. Aquele cego, ele veio a este mundo com um propósito. Ele veio a este mundo para mostrar algo maior, para mostrar para as pessoas que Jesus era o próprio Deus. E é tão interessante que quando a gente olha para aquele cego, um homem rejeitado pelos pais, porque aquele homem estava ali vivendo de esmola, ele pedia esmola, ele queria ser curado, ele queria ser curado. E na épocas bíblicas, naquela época deste cego, qualquer pai que tivesse um filho com qualquer tipo de deficiência física, ele poderia abandonar os seus filhos aos 13 anos de idade. Imagine que dor, imagine que justiça, abandonar um filho por causa de uma doença física, mas era assim. Então, imagina a mente daquele homem quando Jesus cura ele. E é mais interessante ainda quando a gente volta ao tempo. Todas as vezes que alguém passasse perto daquele cego, eles faziam o ato de cuspir no chão. O que era cuspir no chão? O cego não enxerga, mas ele ouve. O sinal do cuspe no chão era um sinal de maldito. Você é um maldito. Você não significa nada. Você não é nada. Então, quando as pessoas passavam, elas cuspiam no chão perto daquele cego, para mostrar para ele que era um maldito, para mostrar para ele que ele era uma pessoa amaldiçoada. Imagina a cabeça dele quando Jesus cuspe no chão, ele cospe no chão ali. O que passou na mente dele? É mais um. Mas quando Jesus faz esse ato,
Jesus está quebrando algo extremamente aqui importante. Jesus está dizendo assim: hoje será a última vez que alguém vai cuspir no chão quando passar perto de você. Porque hoje vai acontecer um milagre na sua vida. Hoje vai acontecer algo extraordinário. Olha que coisa grandiosa. Do mesmo jeito, vamos começar a pensar na palavra. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu penso, o que Deus tem para nos ensinar? Por que Deus criou o homem do barro? Por que Deus curou um cego através de um lodo, de um barro também? Por quê? Que Jesus não simplesmente falou, volte à visão, mas fez todo esse processo. Por que Jesus, sabendo, você viu como foi difícil para o menino chegar até o tanque? Não foi difícil para ele? Por que Jesus disse para o cego, agora vá no tanque e lave esse lodo? E aí vem a pergunta, mas se ele é cego, como que ele chegaria ao tanque? Ele é cego? Mas ele é cego, como que ele vai chegar no tanque? É aí que está. É aí que está. Enquanto eu estiver neste mundo, eu sou a luz do mundo. A presença de Jesus, o poder de Cristo, o poder do Criador, o objetivo daquele momento iria acontecer. O cego foi guiado pela própria presença de Deus. O cego foi guiado porque a presença de Jesus estava ali e ele estava confiante que ele seria curado. A Bíblia diz, agora pensando em nós, que nós somos o barro. Jeremias fala sobre isso, que nós somos o barro na mão do olheiro. Adão, criado pelo barro. O cego, curado pelo barro. E nós somos o barro. Eu sou o barro. Eu sou o barro. Você é barro. E o barro, na mão do oleiro, formado pelo oleiro, transformado pelo oleiro, se transforma em um grande vaso. Transforma em algo precioso. Nós somos novas criaturas. A vida daquele homem se tornou algo novo. A vida daquele homem foi transformado ao encontrar com Jesus. Jesus curou aquele homem e mudou a realidade da vida dele. Jesus deu uma nova visão para aquele homem. Jesus abriu os olhos daquele homem. Jesus deu cura para aquele homem. Mas até o final dessa mensagem, eu quero te dizer uma coisa. O objetivo maior de Jesus não era uma cura física. Era algo maior. É um propósito maior. Meus irmãos, a gente tem vivido em uma grande correria. A gente tem buscado por algo neste mundo em que nós nunca vamos alcançar. Nós temos buscado coisas terrenas. Temos buscado coisas que não é o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor para nós é que nós nos tornemos nova criatura. Que nós possamos conhecer Jesus realmente de perto. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. Quando nós, igreja, quando nós, cristãos, estamos com os nossos olhos encobertos pelas paixões deste mundo,
quando os nossos olhos estão encobertos pelo pecado, estão encobertos pelo orgulho, estamos encobertos por coisas vazias, nós não conseguimos enxergar o que tem de mais precioso nesta vida, que é a presença de Jesus. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na casa do Senhor, é um lugar tão abençoado, é um lugar que a nossa mente tem que estar tão focada, tão desligada, para a gente realmente ter uma entrega ao Senhor. Não estou dizendo que é o caso aqui, mas estou dizendo, o mundo inteiro está assim. As pessoas estão na igreja, muitas vezes, com o WhatsApp ligado, vendo mensagens. As pessoas, elas colocam o celular no meio da Bíblia, para ver as mensagens, para ver o resultado do jogo. Por quê? Porque os olhos estão fechados. Não conseguem ver as grandes maravilhas que Deus tem para nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Todos os dias, quando nós levantamos pela manhã, nós precisamos entender uma coisa. E só espiritualmente a gente vai entender isso. Quando os nossos olhos se abrem espiritualmente para enxergar o céu. Enxergar o céu. Quando chega na segunda-feira, a gente se preocupa com a parcela do carro, com a parcela da casa, a gente se preocupa com o nosso crescimento como profissional, a gente se preocupa com a formação dos nossos filhos, a gente se preocupa com tantas coisas. E às vezes a gente esquece de abrir os olhos e dizer, Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor abriu os meus olhos, como abriu daquele cego. Obrigado, Senhor, porque hoje eu sou uma nova criatura. Eu sou alguém que o Senhor me escolheu para viver numa geração que precisa do seu amor. Cada vez mais nós vivemos em uma geração que precisa do amor de Deus. Aquele cego abandonado pela sociedade, aquele cego abandonado pelos religiosos. Será que se nós estivéssemos naquele tempo, será que nós não seríamos esses também? Que abandonaria aquele cego? Que não se preocuparia com aquele cego? Quantas pessoas em São Paulo, em Álvares de Carvalho, no Brasil, no mundo, estão lá, rejeitados, perdidos, à espera de um milagre, à espera de alguém que estenda a mão. E o maior milagre na vida de alguém é o encontro com Jesus. O maior milagre, a maior bênção que a gente pode levar para este mundo é Jesus. É Jesus. Sim, tem muitos hospitais lotados de pessoas enfermas, sim. Mas nós não temos a missão de sair curando as pessoas. A nossa missão é abrir os olhos das pessoas para verem Jesus. A nossa missão é mostrar para as pessoas que Jesus se importa com elas. E nós, como cristãos, a gente tem que entender que para viver o que Deus tem para nossas vidas, para a gente viver o grande milagre que Deus tem para mim, que tem para você, a gente tem que entender que existe um processo. Olha para o cego. Vamos voltar para o cego de novo. Jesus falou para ele, além de Jesus, brincando agora, além de Jesus sujar os olhos dele, que pegou barro e jogou no olho. Jesus falou assim, vá até o tanque e se lave.
imagina a dificuldade de chegar até o tanque. Imagina o caminho que ele precisou andar até o tanque para que o milagre acontecesse na vida dele. Para que o propósito de Deus acontecesse. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, para atravessar o Rio Jordão, Israel queria atravessar o Rio Jordão. Primeiro, os sacerdotes precisavam pôr o pé na água. Quando Jesus chama Pedro, Pedro precisava pôr o pé na água para ir até Jesus. Quando a gente vai lá no Velho Testamento, a gente vê Naamã, né? Ajuda a memória agora. Naamã. O profeta fala para ele, você quer ser curado? Precisa mergulhar também. Então é assim, quando a gente vai olhando o processo da vida espiritual, o processo dos propósitos de Deus, existe um caminho a percorrer. A gente não adianta pensar que as coisas vão acontecer na nossa vida do dia para a noite. Não adianta a gente achar que vai haver um crescimento espiritual na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa visão, se a gente também não fazer a nossa parte. A parte de Deus, Deus sempre fará. Mas e a minha parte? E a minha parte? O cego precisou fazer a parte dele. E a minha parte? Como eu quero crescer espiritualmente? Começando a ter visão dos céus. Começando a entender, de uma vez por todas, a gente tem que entender isso, que nós estamos aqui nesse mundo apenas de passagem. Apenas de passagem. Então, tudo que nós pensarmos, a gente precisa pensar que nós somos cidadãos dos céus. Que a nossa morada é o céu. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. E como é um embaixador? O embaixador, vamos pegar um embaixador americano. O país dele é os Estados Unidos. A moeda dele é o dólar, a moeda americana. Os costumes dele é americano. As leis dele é americana. Então, ou seja, o embaixador, ele mora no Brasil, ele vive no Brasil, mas a mente dele, o comportamento dele, a visão dele é do seu país de origem. Tudo do seu país de origem. É essa chave que a gente precisa ligar na nossa vida. Nós estamos aqui, à espera, aqui em São Paulo a gente pode falar, né? À espera do trem passar, à espera do metrô passar. Porque se eu falar em Álvaro, à espera do metrô passar, não tem sentido. Eu tenho que falar o ônibus passar. Mas aqui, na hora que o metrô parar, ou para a próxima estação, céu. Essa é a visão. Porque quando a gente começa a ter a visão de céu, que nós somos embaixadores de Cristo, que a nossa morada é o céu, os nossos olhos, a nossa visão, ela começa a se abrir. Porque às vezes estamos numa cegueira espiritual. A gente tem uma busca incessante, uma busca grande pelas coisas daqui. A gente só pensa nas coisas daqui. E aí o grande pensamento nosso é, poxa vida, o que eu estou plantando no céu? Qual é o meu investimento no céu? Porque no final, estou lá na casa do irmão Mauro. E lá tem um cemitério. E a gente passou perto do cemitério hoje. Eu não vou para lá, Mauro. Mas alguns de vocês vão. E já tem alguns lá. Já foram. Claro que a alma, o espírito já está lá com Deus.
Mas aí que está a grande verdade. A grande verdade é essa: os nossos olhos precisam abrir e entender que esse campo espiritual, que essa questão de estar na igreja, que essa questão de servir a Deus é algo muito maior, é algo muito mais gigantesco. É além de nós estarmos dentro de uma igreja, cantando, trabalhando, servindo, é além. Que a gente começar a ter uma visão, poxa vida, eu vou partir, eu vou embora, e quando eu for embora, o que será? Como será? Como será? Ao olharmos para esses versículos, olhar para essa história, a gente começa a pensar, será que nós não estamos com uma cegueira espiritual? Será que a gente, às vezes, olha para tudo quanto é lugar, olha para os irmãos, olha para o país, olha para o mundo, e a gente esquece de olhar para nós mesmos? A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, diz assim, que quem esconde, quem encoberta as suas transgressões, não prosperará. Não prosperará. Este homem estava com os olhos tapados, ele não conseguia ver. Mas na volta daquele homem cego, tinha quem? Os religiosos, que estavam bravos com Jesus, enfurecidos com Jesus. Aqueles religiosos estavam cegos. Havia uma cegueira muito grande na religião, muito grande. Será que nós também não estamos cegos? Será que os nossos olhos não precisam abrir mais? Não precisa abrir mais? Não existe nada que fique encoberto diante de Deus. Quarta-feira, eu falei na igreja que quando o nosso pecado está encoberto, você faz parte do ministério de louvor, você faz parte de um ministério da igreja, e o seu pecado está encoberto, e você não confessa o seu pecado, o ministério não prospera. E quando a gente olha para a Bíblia e vê prosperidade, não é sobre dinheiro, não é sobre patrimônios, não é sobre bens, mas é sobre algo maior, é sobre algo mais grandioso. E aqui, o milagre não foi abrir os olhos daquele cego. O milagre foi aquele cego enxergar Jesus. O milagre foi aquele cego adorar Jesus. Jesus viu que tinha estado encontrando ele. Filho, versículo ser que Jesus era a luz do mundo. Reconhecer que Jesus era o Salvador. Ele ficou feliz em voltar a ver? Sim. Sim, ele ficou feliz. Mas muito mais feliz, muito maior foi a alegria quando Jesus pergunta: você crê no Filho? Você crê em mim? E ele responde: sim, Senhor, eu. E a Bíblia diz que ele adorou. Esse é o nosso Jesus. Que o mundo precisa. O mundo não precisa de mais dinheiro. O mundo não precisa de mais tecnologia.
O mundo precisa sim de Jesus. As nossas escolas precisam de Jesus. As nossas igrejas precisam de Jesus. Precisam de Jesus. Os crentes, que somos nós, entre aspas, precisa abrir os olhos. Precisa. A gente precisa abrir os nossos olhos. A gente tem que abrir os olhos e começar. Poxa vida, eu preciso continuar servindo. Eu preciso melhorar. Eu preciso crescer. Eu preciso desenvolver espiritualmente. A gente precisa buscar por isso. A gente precisa falar em cada canto. Em cada canto. Olha, Jesus te ama. Jesus é o Salvador. Eu vim aqui para te dizer o quanto o Senhor se importa com você. Eu vim aqui para te dizer que Jesus é o Salvador. A grande missão da igreja, o trabalho que essa igreja faz de evangelismo é ótimo, é maravilhoso. A viagem missionária é o propósito que Deus tem para a igreja. É o propósito. É isso que nós precisamos. É isso. A gente precisa sair das quatro paredes. A igreja é como um banquete. É como um banquete. Um banquete, a gente senta e só come. E a igreja, ela pode se tornar um banquete para nós. Esta igreja tem 2 pastores maravilhosos. Tem 2 pastores extremamente capacitados. E aí, a gente engorda. A gente engorda da palavra. A gente ouve a palavra. Mas qual decisão que eu vou tomar depois de ouvir a palavra? Qual decisão? O que eu vou fazer depois que eu ouvir a palavra? Se os teus olhos não se abrirem para começar a enxergar o que Deus tem para nossas vidas, a gente não cresce. E você que está aqui nessa noite, visitando, ouvindo essa palavra, o mais importante dessa palavra não é o milagre, não é o cego enxergar. O grande propósito dessa palavra é te dizer que Jesus é o Senhor e o Salvador. É te dizer que a maior alegria nessa história é quando esse cego morreu. Quando esse cego morreu, sabe para onde ele foi? Estar junto com o Criador. Essa é a grande importância. Isso é o que mais importa. Não é os milagres. As pessoas estão desesperadas atrás de milagres. Muitas igrejas colocam, vem aqui receber sua bênção, vem aqui receber o seu milagre. E as pessoas, às vezes, saem até com seus milagres, mas não saem com o maior milagre que existe, que é o arrependimento dos nossos pecados e reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. Eu agradeço pela palavra, eu agradeço pela oportunidade e que nós possamos sempre pôr em nosso coração: Jesus é a luz do mundo. Jesus é quem abre os olhos. E Jesus é o único que pode recriar novamente. Ele pode construir novamente. Assim como ele fez Adão, assim como ele reconstruiu os olhos daquele homem, ele pode reconstruir a nossa vida. Seja lá qual for o problema. Às vezes nosso casamento não está bem. Ele pode restaurar. Às vezes a nossa vida financeira não está bem. Ele pode restaurar. Às vezes a nossa fé está abalada. Ele pode restaurar. Às vezes a nossa comunhão não está como o Senhor gostaria. Ele pode restaurar. Às vezes aquele irmão que está tão longe da igreja, ele pode trazer de volta. Esse é o nosso Deus. E que nós sejamos o barro na mão do oleiro. E que nós possamos falar: Senhor, faça da minha vida, molda a minha vida conforme o seu caráter, conforme a sua imagem. Então sim, nós teremos os nossos olhos abertos. E sim, vamos ter a alegria
daquele garotinho que estava aqui agora à noite. E quando ele voltou a enxergar, ele ficou extremamente feliz. Você via no rosto dele. Imagina o cego. Amém? Pastor Viana.